Olá, bem-vindos a mais um episódio do ASP Talks, podcast da ASP. Meu nome é Rogério Tucci e hoje eu tenho o prazer de receber ninguém menos do que Leonardo Sica, presidente da seccional São Paulo da OAB. Leonardo, é um prazer te receber e obrigado por aceitar o nosso convite. Imagina, Tucci, o prazer é meu estar aqui de volta na ASP. Fazia algum tempo que eu não via, mas assim, a ASP é a nossa casa, é a minha casa, né, onde tudo começou para mim, é a casa da Advocacia Paulista, hoje é a casa da Advocacia do Brasil, né? Então, para mim é uma alegria estar aqui. Nossa conversa de hoje é sobre as perspectivas da advocacia nesses próximos 3 anos. Tua gestão está começando. Então, deixa eu abrir primeiro com uma pergunta mais genérica e ao longo dessa entrevista a gente fala um pouco da gestão passada, quais são as suas perspectivas, mas primeira pergunta, como que está esse começo? Qual a expectativa para esse triênio que eu tenho certeza que vai ser extremamente positivo para a advocacia paulista? Não, a gente tem uma expectativa de continuar o que foi feito no último triênio, que já é bastante bom, né? Porque no último triênio a gente conseguiu implementar uma série de mudanças, renovar a entidade, abrir. Estamos aqui dialogando com tantas e quantas outras entidades. A presidente Patrícia Vanzolini começou um processo de mudança muito grande. Só que uma entidade de 93 anos, ela não muda em 3. Claro. Talvez não mude em 6. Mas as mudanças são implementadas. Então, a gente quer assegurar os avanços em pluralismo, em diversidade, em tecnologia, ou seja, não voltar para trás, e avançar nas pautas necessárias e nas pautas emergentes. Porque a advocacia não é uma profissão, é muito dinâmica, né? A gente imagina que a gente tenha esse, aquele e aquele outro desafio, e vem outro. Em seguida, algo que a gente nem imaginava, ele aparece. Então, a gente não dá para programar todo... Não dá, a gente tem que estar de prontidão, né? Então, logo no começo do ano, a gente começou com essa novidade do sustentação oral gravada. Eu digo sustentação audiovisual, né? Que é uma compressão dos advogados para todo mundo ir para o julgamento virtual. Não era algo que a gente imaginava que fosse acontecer, que o CNJ fizesse assim tão de sopetão, mas é o desafio que, em janeiro, ele se opôs a nós. Já falando sobre isso, como que você vê esse desafio? Você imagina um judiciário sem sustentação oral? Como você olha a sustentação oral mais curta? Você acha que tem alguma regra que a gente possa estabelecer? Eu acho que discutir uma lógica para sustentação oral, uma lógica para o advogado usar a palavra em juízo, diante do número de processos, diante do número de advogados, é necessário e é positivo. Mas desde que isso não impeça o advogado de falar. É um equilíbrio possível de encontrar? Claro que é. Claro que é. O judiciário tem problemas imensos de volume, a gente reconhece, mas, ponto de partida, a premissa é o seguinte: a causa desses problemas não é o número de advogados que quer falar em juízo. Não é. Isso não é causa, nem efeito. Não é o número de advogados que quer falar em juízo, ele é reflexo de o quanto a população procura o judiciário. A população brasileira procura bastante o judiciário. E a gente não deve ver isso necessariamente com negatividade. Uma população que confia na justiça, confia no direito, contrata advogados para resolver seus problemas, é uma população civilizada. Uma população que confia no império da lei. Só que essa confiança ela pode começar a ser quebrada quando a população perceber que os seus advogados não conseguem falar com a justiça, não conseguem falar com o judiciário. A gente tem em alguns tribunais, em alguns pontos, às vezes um excesso de sustentação oral concentrado em determinadas pautas. Isso dá para ser distribuído com mais racionalidade, com mais sessão de julgamento, não é, com o cumprimento da lei, né? O Código de Processo Civil, né? Você conhece melhor do que eu, ele prevê lá, acho que no 937, gente, eu sou criminalista, posso estar errando, que a sustentação oral ela será presencial ou telepresencial, conforme a escolha do advogado, se disponibilizando o telepresencial, especialmente os advogados de fora da comarca, né? Os advogados que não residem, não trabalham no tribunal. Está lá. Então, o tribunal julga de modo híbrido, presencial ou telepresencial. O que o CNJ quis impor, está tentando impor, não acabou ainda, não é a sustentação nem presencial nem telepresencial. Nem sustentação não é que eu grave um vídeo, envie por um anexo de e-mail, faça um upload numa plataforma, na esperança de que alguém vai assistir algum dia. Não vai. Isso é um tremendo faz de conta. Sim. Então eu finjo que eu estou falando, o juiz finge que está me ouvindo. Eu não acho nem razoável exigir que os juízes façam isso também, que o juiz fique em casa baixando o vídeo para assistir, de advogados falando. Isso quebra a dialética do processo. Claro. Quebra a dialética, que é você estar ali na hora, aqui ou na tela, que seja, a gente já tem a dialética em tela bem equacionada, participando de uma sustentação simultânea.
Isso é bem possível. A gente tem aqui no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, já de um ano para cá, algumas câmaras que estão fazendo um julgamento presencial, outro telepresencial, estão alternando, e isso está funcionando. Então, assim, as soluções muito, às vezes, idealizadas, assim, às vezes elas não vêm para o que me parece que está por trás disso, é pior. O que me parece é que o CNJ, ele quer impor o julgamento virtual em si. Não é sustentação oral o problema. Que acabar com o sincronismo de qualquer forma. De qualquer forma. O que eles querem é acabar com o julgamento presencial. Transformar o julgamento presencial ou telepresencial síncrono, né? O julgamento síncrono, palavrão. Síncrono em exceção. E migrar tudo para o julgamento virtual. E isso aí a gente sabe que tem um prejuízo tremendo para a prestação jurisdicional. Não é? Isso vai criar uma dificuldade de acesso à justiça. Dificuldade de acesso à justiça. Então, poucas pessoas vão conseguir ter um julgamento em que você fala diretamente com o julgador. A gente já tem em primeiro grau, né, quase a eliminação da audiência presencial. Então, a gente vai ter um julgamento de uma causa de cabo a rabo, de primeiro grau, até uma última instância no Superior Tribunal de Justiça, em que nunca um advogado falou com o juiz. Sem integração. Não consigo imaginar isso, como isso possa dar certo. Agora, você tocou na mesma linha desafios para a tua gestão, desafios que já se apresentaram na gestão passada. Você tocou no tema do acesso à justiça. Recentemente, na gestão passada, a gente teve alteração das custas. Sim. Eu sei que a tua experiência é de penalista, as custas para você não é algo do teu dia a dia, mas como você vê hoje essa questão das custas, em especial a do cumprimento, que a gente tá prestes a ver o julgamento. Como que a tua gestão está lidando com esse desafio? Então, nós, OAB, ASP, sindicatos, advogados, participamos ativamente da discussão do aumento das custas no estado de São Paulo. O que eu percebo hoje, olhando com um pouco mais de distanciamento, né? Havia uma premissa do tribunal, do governo, da Assembleia, muito equivocada e muito perigosa, né? Que nós precisávamos aumentar custas judiciárias porque tem muito processo. A gente tem uma litigiosidade em excesso, está lá nas razões do processo, e a gente precisaria aumentar as custas judiciais para equacionar isso. Esse argumento, eu pretendo até levar ele para o tribunal, para o julgamento, podemos falar dele, ele é eticamente insustentável. Porque, veja bem, o que o judiciário convenceu o legislativo, porque foi um projeto de lei, então o judiciário e o legislativo, claro, não está lá, que a gente precisa aumentar as custas para equacionar. Vamos fazer um paralelo, transporte público, né? Os ônibus estão muito cheios. Os metrôs aqui em São Paulo, os metrôs trens são lotados, não tem lugar. O que a gente faz para acabar com a lotação do metrô? Aumenta o preço? Não. Menos gente vai pegar metrô se a gente aumentar o preço. Dobra o preço, triplica o preço, o metrô vai ficar vazio. Então, quando o judiciário vem e fala, olha, tem muito processo, a gente precisa aumentar o preço do acesso à justiça, ele está fazendo a mesma coisa. Né? Vamos aumentar o preço. Tem fila do SUS muito grande, vamos cobrar. Vai diminuir a fila do SUS. Sentido. Perfeito. Então, na verdade, você não pode diminuir o acesso a um serviço público, e não tem problema que a taxa exista, ela tem que existir mesmo. Você diminuir o acesso a um serviço público por meio de pressão econômica sobre o jurisdicionado. Mas isso sempre acaba se refletindo nos mais pobres, ou na classe média dos processos, digamos assim, que são os mais atingidos por isso, porque os mais pobres, vou ser chamado a lembrar aqui, tem justiça gratuita, tem direito a acesso à justiça gratuita, então talvez não sejam tão atingidos, mas existem milhares de pessoas que estão deixando de recorrer. Você falou das custas de 2% para execução de sentença. Né? E isso talvez seja a ponta do iceberg da barbaridade da ideia em si, entendeu? Perfeito. Porque você pagou custas, um processo inteiro, você ganhou o processo, me ajuda, que eu não sou civilista, e quando você ganhou, você vai pagar novamente custas para executar aquilo que você já pagou. Você já pagou por aquele serviço. Sem garantia que você vai lograr êxito executando a sentença. Sem garantia, a gente sabe que ou que você vai lograr êxito em executar 100%, você pode executar só um pedaço, você pode ter alguma coisa, pode demorar muito tempo. Claro. Mas você tem que bancar aquilo, então tem um bis in idem, tem uma cobrança exagerada, tem uma antecipação de uma cobrança por um resultado que não é concreto. E a gente andando por aí, a gente circula muito no interior, várias vezes eu ouvi advogados relatando para nós que desistiram de executar uma sentença quando perceberam o risco de 2%. Faz todo sentido. Na dúvida, você vai adiantar. Falei, doutor, calculei aqui, eu precisava pagar X mil reais para executar a sentença, eu não tinha certeza se eu ia conseguir, não tinha certeza se ia demorar a desistir. Isso, lembra quando eu falei a confiança na justiça? Isso derruba
toda a credibilidade, a confiança no judiciário. Isso é a falência do sistema, porque a pessoa ganhou e ela desistiu de executar porque está sendo cobrado demais dela. É um incentivo inacreditável, né? É verdade. E isso com certeza no interior e na capital também. Qualquer advogado tá pensando agora 2 vezes em conversar, seja honorários, seja no principal. Tá conversando com o cliente falando, ó, vai custar mais 2%. Será que vai dar certo? É natural. Então, assim, mais 2% para você executar um direito que o judiciário reconheceu que é seu. Então, veja, o judiciário reconhece e fala, esse direito é seu. Mas, olha, se você quiser ir atrás dele, você me paga 2% dele. Se você for concretizar. Então, foi, acho que talvez a ponta do iceberg desse projeto, que ele não foi... teve discussão, a Assembleia Legislativa fez as audiências públicas, mas ele não foi discutido numa mesa em que os agentes do judiciário, especialmente a advocacia, juízes, pudessem levar todas as suas razões. Ficou uma coisa muito, muito politizada, no sentido de o tribunal defende as custas, os advogados são contra. E aí o tribunal nos jogou nessa posição de, olha, os advogados são contra porque eles querem pagar menos. E não é nem necessariamente isso, né? A gente sabe que o judiciário tem um custo e é natural que quem demande mais pague mais do que... Eu não estou demandando o judiciário, eu já pago meus impostos que sustentam o judiciário. Então eu já contribuo com o judiciário. Quem demanda paga um pouco mais porque está demandando, paga as custas. Mas tem que haver uma razoabilidade que não impeça o acesso à justiça. Não é? Hoje, São Paulo tem uma das custas mais elevadas do estado do Brasil. O judiciário brasileiro, recentes pesquisas foram divulgadas, é um dos mais bem remunerados do mundo, em termos de orçamento público. Não é? Então, a gente tem aí uma questão que é a seguinte: o judiciário cobra custas altas e tem uma fatia considerável do orçamento público. Tá ótimo. Tudo bem, conquistaram. Agora a gente precisa da contrapartida. Sim. Precisa funcionar bem. Sim, perfeito. Não tem por que não funcionar bem. Perfeito. Outro ponto que está tocando a advocacia de todo mundo aqui em São Paulo é o EPROC. Total. Como que a OAB tem visto o EPROC? Como está essa implementação? Como que vocês estão... Qual o sentimento? A migração começou esse mês pelos juizados especiais, nós estamos acompanhando. Primeiro, um esclarecimento sempre importante, né? A advocacia, a OAB, era favorável à manutenção do ISAGE. E aqui, justiça seja feita, o judiciário paulista também, o tribunal, os magistrados do estado de São Paulo queriam a manutenção do ISAGE, estava todo mundo satisfeito com o ISAGE até pouco tempo atrás. Sim. Foi uma imposição do CNJ, cima para baixo, não é, que foi tornando o ISAGE inviável, ao ponto de que, vamos falar a verdade, hoje o ISAGE já não é algo que funciona bem. Está estagnado. Está estagnado. De um ano para cá, ele veio piorando por conta desse sufocamento que o CNJ fez de não deixar atualizar, não deixar mais colocar recursos, e o tribunal teve que migrar. Então, mudança necessária. Se vai mudar, vamos abraçar a mudança. Vamos fazer ela que seja para melhor. Da melhor forma possível. Da melhor forma possível. Vamos trabalhar para que o IPROC seja melhor que o ISAGE. Não é? O tribunal está sendo muito aberto nesse ponto, ele tem um comitê gestor, nós estamos fazendo reunião, a ASP está participando também, onde está ouvindo as nossas sugestões, nós estamos levando nossos pontos. O IPROC é customizável, ou seja, você é advogado que usa o IPROC em Santa Catarina, usa o IPROC no Distrito Federal, ele não necessariamente vai ser o mesmo IPROC do TJ de São Paulo, ele pode ter pequenos ajustes. Então nós vamos brigar, no bom sentido, para que ele tenha os ajustes que sejam melhor para a advocacia paulista. Claro. Nós temos a experiência, eu tenho falado de colegas aqui em São Paulo que advogam no IPROC, porque advogam em outros estados, porque advogam no TRF. Não é, do que eu ouço, do que eu colho, assim, a opinião média é que ele não é... Em termos de qualidade, ele tem, claro, defeitos e virtudes, assim como o ISAGE, então eles parecem ser similares em termos de uso. Então o que a gente tem que fazer é trabalhar para que ele seja melhor, já que o que tem não está bom. E ser muito sincero, dizer o seguinte, a transição vai ser sofrida para todos nós, vai ser difícil. Mas você está acostumado a fazer uma coisa, você vai ter que mudar. Você está acostumado a usar o sistema, você vai ter que ter um aprendizado. E esse aprendizado vai ser um pouco difícil no começo e vamos aprender todo mundo junto. Nós estamos fazendo várias oficinas pelo estado inteiro. Hoje mesmo a gente organizou mais algumas presenciais. Estamos fazendo treinamento com aqueles colegas que já sabem usar o IPROC, que usam em outras justiças. Não é? Está acontecendo quase todo dia as oficinas diárias. Então nós estamos atuando de 2 maneiras. Primeiro no tribunal, tratando para a implementação ser segura e positiva, e depois na base, nos treinando. Eu vou ter que treinar também. Claro. Eu também não sei usar, né? Nós temos uma experiência passada da migração do papel para o
digital, se você não lembra, só os mais velhos vão lembrar, 14. Não lembro. Você lembra? 2014, 2015, e a gente aprendeu com os erros. Por exemplo, não houve fase de transição. Aqui no Fórum João Mendes, apertaram um botão num dia, no dia seguinte ele virou digital do dia pra noite sem opção. Quando você distribuiu uma ação, Isso. bater no distribuidor e falar, não, desde ontem mudou para eletrônico. Isso. Muitos advogados foram lá, não, desde ontem não mais. Né? Então agora nós aprendemos, o tribunal também, então vai ser uma transição lenta, juizados, até o meio do ano começa direito público, depois direito privado, depois direito criminal. Esse é o cronograma, em linhas gerais, do tribunal. Não é? Então, acho que a gente vai ter toda a chance de fazer uma migração tranquila. E assim, gente, é uma realidade, né? Os sistemas de processamento público são uma realidade, está acontecendo. O que me parece é que o CNJ está fazendo essa imposição para lá na frente a gente ter um sistema único de peticionamento, que é o sonho da advocacia. Sim. A gente poder ter a justiça federal, a justiça trabalhista, a justiça estadual, os juizados, todos os sistemas num sistema de peticionamento. Se for esse caminho que a gente está trilhando, vai valer a pena sofrer um pouco aqui agora para a gente ter sem dúvida, um uso melhor ali na frente. Sem dúvida. Seguindo na linha de perguntas fáceis, talvez a palavra do dia hoje seja litigância predatória ou litigância abusiva. O processo eletrônico facilita demais condutas ilícitas, condutas fraudulentas, fraudes de procuração, de qualquer coisa. Então, realmente, o judiciário é hoje usado para finalidade ilícita. A gente sabe disso, é uma realidade. Isso tem que ser coibido e isso está sendo coibido. Mas, nesse processo, isso pode atrapalhar a vida do advogado de bem. Como que a OAB tem visto essa batalha? Então, sua observação é perfeita, né? A gente tem uma prática chamada de litigância predatória. Eu prefiro chamar de litigância fraudulenta, porque é fraude mesmo. Sim. Predatório é um conceito meio faz mais sentido mesmo. Predatório fraudulenta, porque há litígios fraudulentos. O que a gente está lutando com o Tribunal de Justiça, a gente está trabalhando, a gente tem uma reunião amanhã. Já vai ter acontecido a reunião amanhã, porque esse podcast vai ao ar mais adiante. Mas nós temos uma reunião amanhã com a Corregedoria do Tribunal para traçar a linha do que é fraudulento ou não, para não atingir os advogados que advogam em massa, advogam em larga escala, mas advogam licitamente. O CPC permite, né, a distribuição de recursos, a distribuição de ação, às vezes até a duplicação de ação. Tem uma série de coisas que são lícitas. O que é fraudulento, a gente tem que identificar, e a gente vai trabalhar para isso. Então, o que a gente pediu? O tribunal criou um núcleo no PEMED. Eles são cheios de siglas, né? No PEMED, que está identificando os casos de litigância fraudulenta conforme a visão dos juízes. Nós estamos pedindo para eles nos passarem esse caso, nós vamos olhar esses casos e nós vamos devolver a nossa visão da advocacia sobre esses casos. Para dizer, olha, isso aqui é fraudulento, isso não é. Vou dar um exemplo teórico muito claro. Chegou lá hoje um envio do tribunal. Olha, tem aqui, identificamos um caso, os advogados aqui estão repetindo o litígio. Nós analisamos, e claramente é um caso de captação indevida de clientela. É outra coisa. Não é? Captação indevida de clientela. Porque como o tribunal tem lidado com litigância fraudulenta, normalmente extinguindo a ação. Sim. Extinguindo a ação. E captação indevida de clientela, a gente leva para o tribunal de ética e pune lá. Você não extingue a ação. Até porque você vai estar punindo o jurisdicionado. Claro. Quando você extingue a ação, você vai estar punindo o jurisdicionado severamente. Porque depois que houve a captação indevida, ele já foi captado, já é uma ação normal. E muitas vezes ele está ali, ele tem uma expectativa legítima mas tem que coibir a captação. Tem que coibir. Então, a gente está tratando de traçar essas linhas para o tribunal. Por quê? Porque o juiz, naturalmente, ele tem um ponto de vista, que é o ponto de vista do juiz olhando a causa, ele está olhando daqui, e nós, advogados, estamos olhando daqui. Não é? Ou nós, advogadas, temos, com toda a humildade, para isso, uma expertise melhor. Tanto que a gente conseguiu olhar e falar, não, isso é desvio de clientela. Isso é captação indevida de clientela, não é litigância predatória, vamos punir por aqui, não por ali. Há casos puramente de fraude mesmo, né? A assinatura da procuração não é da pessoa. Aí é fraude, Ministério Público, polícia. Não é nem... Está acima da litigância fraudulenta isso. Sim. São pessoas que estão simulando litígios mesmo, entendeu? E aí a gente precisa... E qual que é, então, a nossa preocupação? De ter logo um rol de casos bem selecionados para não punir os bons advogados.
né? Eu tenho muito receio, né? Toda vez que o tribunal resolve passar essas réguas... Vamos lembrar o caso da Guia Dari. 2 anos e meio atrás, o tribunal implementou o dia 0, né? As guias tinham que ser pagas no mesmo dia. Saía com vencimento em 30 dias e de repente passou a ser Isso. com vencimento no mesmo dia. O vencimento era de 30 dias, passou para o vencimento no mesmo dia. Então o advogado tinha lá uma taxa, custas para pagar, ele tinha que emitir a guia e pagar no mesmo dia. Problemas enormes, você não consegue contratar o cliente se é uma empresa, não consegue disponibilizar o dinheiro, o cliente, se é pessoa física, não tem disponibilidade às vezes. Enfim, não existe nenhuma conta no mundo que o prazo de pagamento é no mesmo dia. Não existe. Era inédito isso. Inédito, impensável. Ninguém emite uma conta e fala o pagamento é hoje. E aí, quando a gente foi perguntar ao tribunal o que tinha acontecido, a primeira devolutiva que nós tivemos foi essa: ó, tem advogados fraudando as guias. A ideia inicial era o que a gente pensava também. E aí o nosso receio, porque quando há advogados eventualmente fraudando os guias, havia, se é que havia, não enviaram nenhum caso pra gente. A gente pediu pra enviar. E você toma uma medida dessa, você está punindo todos os advogados. Você está punindo todos os advogados. Então, com a litigância fraudulenta, operatória, o nosso medo é o mesmo, que o judiciário trace padrões de extinguir ações. O advogado entrou com 1000 ações. Isso é litigância abusiva. Como é que pode um advogado entrar com 1000 ações e extingue? Estou sendo bem superficial, mas é por aí. Não, mas é muito claro. Há advogados que entram com 1000 ações lícitas. Sim. Porque ele desenvolveu uma tese que serve 1000 pessoas. Advocacia de massa, porque existem litígios de massa, existem conflitos de massa. Existem conflitos de massa. Se isso é ruim para o judiciário, pode até ser, e a gente tem que recuperar outra coisa aqui agora. Você resolve em outro lugar, você vai mudar a lei. Vamos falar com o professor Tucci, vamos incentivar ações coletivas, vamos diminuir as possibilidades, mas enquanto a lei nossa permitir ações individuais repetidas, os advogados podem fazer. Os advogados podem fazer. Né? É ruim, vamos no legislativo, vamos trabalhar as regras do Código de Processo Civil para a gente diminuir a possibilidade de ações repetitivas, de ações iguais, né, de ações similares, permitir que o judiciário julgue, reúna julgamentos de causas mais repetitivas já em primeiro grau, não só em termos de jurisprudência, mas o fato é que isso pode ser feito. Isso não era ruim até antes do processo eletrônico. O que acontece? O processo eletrônico tornou tudo mais ágil, tudo mais volumoso. Aquele advogado que desenvolveu uma tese jurídica, legítima, e podia servir 100 pessoas com aquela tese, agora o processo eletrônico ele pode servir 10 mil pessoas com aquela tese. Sim. Mas continua sendo perfeitamente lícito. Lícito que ele está fazendo. É a facilidade do próprio processo eletrônico. O escritório dele continua no mesmo lugar. Isso. Ele está lá, só que agora ele tem uma possibilidade de acessar. Com menos gente, talvez. Sim. Então, Sim. É um efeito colateral da tecnologia? Para todo lado. Tudo, não é? Na OAB, recentemente, nos últimos 3 anos, a gente digitalizou todo o processo de prerrogativas. Então, agora, quando o advogado demanda a OAB por prerrogativas, é tudo por meio digital, não era tudo por meio de papel. Aumentou por 3 a demanda. Triplicou. Simples assim, pelo simples fato de mudar para o eletrônico. Porque pode chamar do celular agora, pode fazer uma chamada do celular, o advogado pode subir um vídeo, pode... Enfim, tem 1000 meios. Então, assim, o judiciário tem que entender que é isso. Também, entendeu? E nós todos temos que entender. Mas a gente vive isso. Qual o número de informações que você recebe hoje, por dia, por meio digital? É um volume imenso. Imenso. Então, a gente tem que criar maneiras de racionalizar essa demanda sem prejudicar, mais uma vez, direitos de pessoas. Quando um juiz extingue 1000 ações porque ele diz que elas são fraudulentas, conforme o critério dele, tem 1000 pessoas atrás, se ações não são fraudulentas mesmo, que perderam o direito de ação. 1000 cidadãos. Claro. Tem que pensar no jurisdicionado. Perfeito. Perfeito. O advogado aqui, então pune o advogado, mas... Parar o tiroteio um pouco, mandar uma mais genérica, que faço questão de lembrar que você já passou por todas as casas, pelo menos pelas 3 casas mais importantes da advocacia de São Paulo. Você já foi do IASP, já teve um tempo no IASP, já teve um tempo aqui na ASP, hoje você está na OAB. Fala um pouco dessa experiência nas 3 casas e como que você vê hoje, em prol do advogado paulista, o momento que elas parecem estar bastante unidas. Né? Me corrija se eu estiver errado. Não, claro, estão. Quando você fala isso, como eu me sinto velho. Mas cheio de energia ainda. A advocacia, eu tenho usado a palavra as advocacias.
as advocacias. A advocacia hoje em dia é um fenômeno, é uma categoria muito diversa, muito fragmentada. Há advogados fazendo coisas completamente diferentes daquelas coisas que você faz, que eu faço, completamente diferentes, que a gente nem imagina às vezes. Sim. Né? A matéria jurídica, ela se fragmentou muito. Existem especialidades que a gente vai conhecendo que a gente nunca nem reconhecia e elas estão gerando demanda, estão gerando trabalho e tem demandas ali atrás da sociedade também. As maneiras de atuar estão se pulverizando muito, então às vezes, né, a gente tá lá na OAB, a gente vem com uma iniciativa, isso aqui vai atender a advocacia? Eu sempre respondo, uma parte. Qual parte? Essa. E é só isso. Porque essa parte da advocacia é bem diferente dessa parte aqui, que é bem diferente dessa. Por que eu estou contando isso? Então isso resulta que a gente tem muitas entidades de classe fortes. Tem um instituto, tem uma associação, tem uma OAB aqui no estado de São Paulo. Que é bom, porque elas têm perfis diferentes e elas atendem e representam, mais importante, elas representam advocacias diferentes. Não é a OAB compulsória, então ela representa mais ou obrigatoriamente tenta representar mais. Então acho que o trabalho junto ele é muito positivo justamente por isso, porque ele dá conta da diversidade dos fenômenos com quais a gente lida. A gente viu isso, né, quando era as questões de custas, vamos ver isso agora, né? Algumas entidades têm um perfil mais técnico, outras têm um perfil mais político, e é bom que trabalhem juntos. E, mais uma vez, né, diante do tamanho, quem somos hoje, né? Esse ano, Tucci, nós estamos hoje aqui em março, começo de março, primeira semana de janeiro estava em recesso, então a OAB trabalhou 3 semanas de janeiro, 3 de fevereiro só tem 3, depois carnaval, então a gente teve 8 semanas nesse ano úteis, nem isso. Então, a OAB de São Paulo já entregou 5 mil carteiras. 8 semanas, 5 mil carteiras. 5 mil carteiras. 5 mil carteiras. 5 mil novos advogados. Aqui nesse período do ano, sabe antes do carnaval, quando não acontece nada? Tu não fala, só depois do carnaval começa o ano? Então, antes de começar o ano, a gente já tem 5 mil novos advogados inscritos na OAB de São Paulo. Então, a gente precisa disso. Né? A gente precisa... O trabalho tem sido muito positivo. Criou-se um fórum permanente, né, que é um grupo de WhatsApp, de reuniões permanentes, onde todas as entidades conversam. E além não só essas 3, né? Sim, o MDA, o sindicato, o CESA, o CISA, estão todos juntos lá. Até porque a visão de né, às vezes um está olhando por aqui, outro está olhando por aqui. Sem dúvida alguma. E vem coisas diferentes. Então, assim, isso é muito positivo. E, assim, eu acho que hoje é questão de sobrevivência para nós. Sobrevivência. É impressionante como quem olha de fora pode achar que é muita entidade. Cada entidade tem o seu papel e cada entidade está extenuada de trabalho. Não para. Sim, eu acho que às vezes assim, um médico olhando fala, nossa, que são advogados aí que tem tanta entidade. O engenheiro deve olhar para o estranho e falar, mas é isso, né? A advocacia ela é muito plural e muito volumosa, as duas coisas. Duas coisas, né? A gente sabe que a ASP tem um perfil de atender o advogado mais militante do contencioso. Sim. É o advogado... Pela gama de serviços que a gente oferece hoje, sim. Ela está mais afeta ao advogado do contencioso. Do contencioso, então isso é um perfil... Né? A gente sabe que o IASP tem um perfil mais cultural, né? Que trata dos advogados que têm mais perfil acadêmico, os advogados que estão mais ligados à produção científica, e por aí vai. Né? A gente tem o CESA, que representa as sociedades do advogado, né? São Paulo tem 45 mil sociedades de advogado, e também precisamos conversar com essas pessoas. Temos o sindicato, que está no grupo também, que representa os advogados assalariados. Olha isso aí, gente. Advogados assalariados. Outra realidade. Outra realidade. Não é sempre que a gente lembra disso, né? Os advogados assalariados. São muitos hoje em dia. Especialmente eles estão em empresas e departamentos jurídicos. É um grupo grande. Eu perdi a porcentagem, mas acho que 4% dos advogados de São Paulo estão em departamentos jurídicos. 4%? Isso é 4 ou 5, era no final do ano passado. Mas de 390 mil, eu sou péssimo de conta, é muita gente. Quanta coisa. Quanta coisa. Vai ser um longo triênio, eu tenho certeza que vai ser positivo. Léo, eu queria te agradecer por ter vindo ao nosso podcast. Você, como sempre, muito, muito claro, muito técnico, muito objetivo na tua clareza, por isso você está onde você está, você já passou por tantas cadeiras, tenho certeza que vai ter mais sucesso ainda nessa. Uma nota final? Fala mais alguma coisa? Esquecemos de algum tópico aí? Não esquecemos. Eu acho que a gente está tratando todos os assuntos. Eu queria, mais uma vez, parabenizar a ASP, né, por ser essa entidade exemplar, singular. Né? No Brasil inteiro a gente não tem algo igual, né? A gente espelha muito na ASP. A gente quem? A Advocacia de São Paulo. E torcer para que a gente possa ter ainda muita energia para continuar trabalhando junto. Maravilha, maravilha. Obrigado mais uma vez. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Muito obrigado e até os próximos episódios. Tchau, tchau.